Troca rápida de rostos. Um aspecto interessante, muitas vezes observado nessa técnica, é a troca rápida de rosto. Essa é na clarividência facial, tá? Conforme relata a seguir. Você está na clarividência facial, você está olhando para o rosto de alguém e começa a trocar. Tá? Vi uma série de rostos que apareceu muito rapidamente no rosto do professor, como se fosse slide que permaneceu por muito pouco tempo cada um. Os rostos eram de homens, mulheres, jovens e velhos, muito interessantes. Algum rosto em particular se fixou? Algum te chamou a atenção? Não, eram muitos rostos, trocavam muito rápido, nenhum permaneceu por muito tempo. Esta troca durou uns 3, talvez 5 minutos. Depois vi a névoa, o seu rosto com uma luz branca, e depois apareceu um outro rosto, esse sim pude ver com clareza e com detalhes. Relatos como esses são comuns e os fenômenos às vezes causam surpresa para aqueles que experimentam pela primeira vez. É até assustador, porque a pessoa muda o rosto, você está olhando para a pessoa, muda, e você fica assustado, porque muda mesmo, transfigura. Você entrou num processo energético de observação. Como começa a acontecer aos poucos, interessantíssimo. E um exercício típico, isso ocorre com ou menos 10% dos participantes. A frequência da troca de rostos é normalmente de um rosto por um segundo até vários rostos por segundo. A troca é por vezes tão rápida que a observação não consegue distinguir muitos detalhes de cada rosto que passa. A explicação por essa troca rápida está no que definimos como sintonia da clarividência. Em um ambiente cheio de consciências extrafísicas, o exercício parece propiciar condições para uma rápida troca de canais, apresentando uma passagem por vários canais disponíveis, cada qual associando uma consciência extrafísica no entorno. Interessante pensar que o espírito não precisa encostar na pessoa, né? Ele está só do lado, mesmo assim ele não é seguro, e consegue trazer a imagem dele lá somente pela questão da frequência, como ele falou aqui, interessante. Iluminação reduzida e sugestionabilidade. Uma pergunta frequente nesse exercício em particular é: os rostos que se veem no exercício não poderiam ser frutos da imaginação, amplificada pela condição da iluminação reduzida, ou o olho parado por muito tempo, né, tendo uma variação sem piscar? Né? Trechos relatos como esse a seguir é o que normalmente convido a esta pergunta. Vi você mesmo, mais de barba. Vi o rosto da professora, porém 10 anos mais velha. Vi o rosto dele mesmo, porém mais jovem. Ainda que as observações como essa não possam ser definidas de fontes extrafísicas, relatos como esse estão acima normalmente tem como fonte a própria interpretação da percepção intrafísica, limitada devido às condições de iluminação reduzida. Para resolver esse dilema e a dúvida, o jeito é melhorar a clarividência, repetir o exercício e buscar ir mais longe, mais a fundo na percepção extrafísica. A meta é ver com total clareza o rosto extrafísico que chega ao ponto de mesmo se fixar, permitindo que até se mova um pouco a cabeça, pisque os olhos sem interromper a clarividência facial. Na verdade, eu iria mais longe. A clarividência facial pode realmente ter mas tem como comprovar ela. Como? Com mais de um ponto. Quer ver? Eu estou desenvolvendo, talvez vai demorar um pouco, mas estou desenvolvendo ali. Aí eu abro minha clarividência, um pouquinho. Então eu estou vendo um padrão de rosto e entro na frequência daquele rosto. Quando eu olho para o lado, está aquele espírito em pé, que era aquele rosto que estava ali do lado. Pode não ser uma comprovação para os outros, mas para quem está fazendo a prática, é uma comprovação que eu não estou viajando na maionese. Não foi uma distorção, uma variação, uma ilusão, uma falha da retina, da iluminação, não foi nada disso. Então, tem como saber. Vai demorar um pouco, mas você vai ganhando confiança. O ideal também é aquele experimento onde se vê um rosto totalmente diferente do rosto da pessoa física observada. Por exemplo, a pessoa intrafísica observada com traços bem masculinos e cabelos loiros, enquanto o rosto extrafísico observado é de uma mulher chinesa, de traços bem femininos e delicados. Com cabelos bem negros, nesse caso, fica mais fácil afirmar que a observação foi extrafísica e não derivada de uma simples associação de ideias, servindo assim como valiosa adição à coleção de experiências pessoais com a multidimensionalidade. Agora veja que interessante. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você está ali fazendo a clarividência facial, num homem, por exemplo, ou numa mulher. De repente você vê um gênero diferente. De fato, estranho, né? Eu pergunto, nós temos até certo ponto uma certa identidade astral mais propícia à nossa personalidade. Você desencarna, não necessariamente você fica da forma como você estava encarnado. Você volta para uma que provavelmente é que você mais se identifica, por mais se apresentar. Provavelmente é que mais os seus amigos lhe conhecem, inclusive.
Seu mentor lhe conhecia com aquela outra aparência. Você encarnou, a aparência mudou agora. Cara, já pensou que seu mentor te via diferente? Você hoje é diferente visualmente para o seu mentor, mas você é mesmo ser. Você não era essa forma do lado de lá. Já pensou se você está vendo a clarividência facial da sua forma astral? Que é possível? Não necessariamente. Efeitos da esterilização de energia. Para a técnica de clarividência facial, a recomendação é que se esterilize antes do início para identificar o campo de energias e facilitar as observações extrafísicas. A gente faz isso aqui desde o começo do exercício. Esterilizando a energia num determinado ponto do quarto para que fique mais fácil você enxergar através dele. Faz sentido. É como se você pegasse assim, tá sutil, jogasse uma coisa ali, sabe quando a luz está passando e você não vê, mas quando você joga poeira, você vê a luz passando? Até que a poeira baixa, a luz some de novo, ela está passando ali o tempo todo. Por que você só viu quando a poeira estava ali? Referência. Você tem uma referência mais densa. Então, por isso que a gente esteriliza a energia. Para causar a densificação e a facilitação, porque tem uma referência mais densa, que seria a nossa própria energia. Tá. A experiência do campo, só falando, mostra que esterilizar durante a tentativa de observação de rosto extrafísico muitas vezes interfere com esse exercício em particular, fazendo com que os rostos desapareçam, o que faz também sentido. Vamos conversar sobre isso. Temporariamente, que se alterne mais rapidamente. Inclusive no astral. Se tem uma coisa, é uma coisa, a plasmagem, de fato, é como se fosse uma gelatina voando, como se fosse um gel. O espírito, ele precisa, sabe quando você tem aqueles travesseiros da NASA que se afunda, mão, quando você tira, ele volta, voltando ao lugar de novo? É uma coisa bem próxima disso, só que é muito mais maleável. Então, a gente está falando de um ser que vai usar um padrão de energia tentando malear. Ele não está aparente dele, ele tá transformando a energia que está na frente do rosto, porque ele não vai conseguir aparecer agora. Ele vai mostrar um campo energético que vai formar um molde 3D da aparência dele. Como é muito delicado, o ato de você esterilizar a energia pode, especificamente na hora de enxergar, pode fazer com que, é como se você estivesse jogando e bagunce a água, ou a plasmagem, como se jogasse uma pedra até certo ponto na modelagem. Então, às vezes, é por isso, faz antes, esteriliza antes, na hora que você começar a olhar para o rosto da pessoa, você para. Você densifica antes o ambiente, deixa o ambiente densificado para que os espíritos usem aquela energia, mas aí você para de esterilizar, para que não bata a energia fora do corpo. Inclusive, nós percebemos a esterilização, a força dela, né? Espelho e impressionabilidade. O espelho é algo relativamente simples do ponto de vista físico. Aliás, técnica no espelho é massa, velho. Uma superfície que reflete raios, possibilitando a visão de algo que não está diretamente à nossa frente. Assim, estando diante de um espelho, algo que na verdade está atrás de você, ao seu lado, dependendo da posição do espelho, parece estar à sua frente. Racionalmente, o espelho não é positivo nem negativo, bom ou mau. Ele só vai ser feio ou bonito, de acordo com o que você enxerga. Simplesmente reflete imagens. A experimentação pessoal em inúmeros relatos mostra que o espelho também reflete imagens da dimensão energética e da dimensão extrafísica. Vou fazer uma pergunta aqui. Não minta, não. Você já viu algo no espelho? Já viu que os filmes têm muito de espelho? Isso porque aquilo está correlacionado a uma história que nós nos identificamos e cria um processo de... Interessante pensar que já viu algo no espelho e me vi. Acordei de manhã cedo e falei, bicho feio, credo, que delícia. Voltando aqui, me olhei e falei, se vacilar me como. Racionalmente o espelho não é positivo nem negativo, voltando aqui. Ainda que existam algumas hipóteses, voltar aqui, para onde eu estava, propostas para explicar por que isso acontece, os mecanismos exatos que tornam possível a reflexão das imagens extrafísicas não são completamente conhecidos no momento. E para a pergunta, pode-se fazer exercício de clarividência com espelho? A resposta curta é depende. Porque ao analisar as referências ao espelho nos últimos 5 séculos do ponto de vista cultural, serão encontradas várias conotações místicas e mágicas. Quebrar um espelho traz 7 anos de azar, né? Como se fala. Espelho não reflete imagens de vampiros. A rainha do conto de fadas, Branca de Neve, conversava com algum tipo de entidade que residia no espelho. E assim por diante. Vários filmes produzidos nas décadas mais recentes mostram situações que alguém vê fantasmas, espíritos, fadas e demônios refletidos em um espelho. A maioria desses filmes se encaixa no gênero de horror ou suspense.
Assim, o espelho acaba associado simbolicamente à cultura popular do além ou à dimensão extrafísica, mas de maneira negativa. Devido à exploração de comercial dos filmes de horror e suspense muito lucrativo entre adolescentes, aliás, acho que a gente não cresceu muito de nós, esse símbolo traz uma carga negativa para muitas pessoas, em especial quando na penumbra ou no escuro, a conotação do mistério, a negatividade, pode ser consciente ou inconsciente em geral, provoca certo recheio e medo no experimentador. Dado esse contexto, por isso que ele falou depende. Não recomendo ao público em geral que a técnica da evidência facial seja feita no espelho, porque seria realmente assustador você olhar o espelho, olhar e perceber o seu rosto mudando. Algumas pessoas podem ficar com medo de se olhar depois. A não ser que o experimentador tenha confiança suficiente para cancelar a influência cultural ou fazer experimento para quebrar alguma coisa também que estava travada ali, né? Como uma luz apagada, como coisa. Tem gente que não dorme de luz apagada, só dorme muito acesa. Aliás, eu vou perguntar. 31% da tua experiência aqui. Não minta, não. Você dorme de luz. Não minta, não. A analogia a seguir explica a lógica dessa recomendação. Não considere inteligente assistir uma cirurgia de peito aberto só por curiosidade. Ver o coração batendo, o cirurgião cortando a pele ou serrando as costelas e o sangue pode impressionar e até traumatizar uma pessoa que não esteja preparada. Um jovem que estivesse planejando entrar na escola de medicina, quem sabe, até desistiria de tal carreira, aliás, se tivesse a experiência num momento inadequado e sem preparação. Rapaz, é impressionante como não é bem assim. O estudante de medicina, eu não sou assim, tá? Mas, no geral, é um pouco assustador. Os caras meio que vê um cadáver, um pedaço, aí vê um pedaço... Que lindo! Aí pega um negócio assim. Mas eu fico assim, meu Deus, não tem respeito para esse ser, né? Fica assim, como se fosse... Né? Assusta um pouco, mas não são todos. Não. Tem gente que já quer ver o negócio pegar lá. Voltando aqui. Por outro lado, se a pessoa tivesse dado algo de anatomia, cultivasse uma curiosidade sadia pelo assunto e desenvolver certo desassombro em relação aos aspectos naturais do nosso corpo físico, a experiência de assistir a cirurgia poderia ser muito enriquecedora. A clara evidência facial, usando um espelho, pode ser comparada a esse contexto. Não há nada de antinatural ou extremamente feio que possa ser visto, a não ser você mesmo. Você vai dizer, monstro! Não, eu mesmo, não, eu vi encosto. Não há... Mas as pessoas podem se impressionar, eu acho que de fato pode acontecer, e desanimar em relação a... Desanimar não seria a palavra. A gente desanimaria se você ficasse olhando no espelho e não visse nada. Mas se você vê uma desgrama no espelho lá, você vai, rapaz, está funcionando. Não vou parar porque tá realmente... Ela pararia animada, né? Está retornando. Por isso, a recomendação geral é fazer clarividência em outra pessoa e não no espelho, pois elimina o simbolismo do mistério da equação, facilitando a criação de uma atmosfera favorável em termos de energia. Se você faria, aqui, ó, 15% aqui dorme de luz acesa. Apagar a luz. Exercício. Você fará experimentos no espelho. Baseado no que a gente falou aqui, peraí, bora voltar. Em contraste, o experimentador prepara o ambiente através de uma esterilização de energia, criando um ambiente positivo e utiliza a técnica do OLV, que é a movimentação das energias, buscando o estado vibracional. Cara, qualquer coisa que você movimente as suas energias é OLV, mobilização básica, não sei o quê, para chegar, ou técnica da boquinha da garrafa, como falou, para chegar no estado vibracional. Cada hora antes e depois do exercício, sempre mantendo a confiança e serenidade, o exercício do espelho será bastante interessante e produtivo. Aliás, até uma das coisas que o pessoal da Rosa Cruz faz é usar espelho também. Faz esses exercícios do espelho muitas vezes. Existe uma certa preparação para isso, um estudo e tal, mas faz. Para sair do dilema, podemos seguir o seguinte critério. Se você não se sente 100% confiante e confortável em um quarto escuro, por cento da pesquisa, com os olhos abertos, estando sozinho em casa durante 20 minutos, você precisa desenvolver autoconfiança antes de tentar exercício do espelho. Pronto. Vou fazer um tema único. Eu durmo, tenho medo de luz apagada no quarto. Por que eu durmo de luz acesa? Tem que fazer um trabalho sobre isso. Por que você dorme de luz acesa? O quê? Um pavor, alguma coisa psicológica? Tem que dar uma olhada, né? Porque nem sempre é possível sozinho, né? Mas não é legal, né? Não é legal. Não sei o que isso de vez em quando. Tá? A quantidade enorme de casos de experiências positivas de clarividência facial, a maioria absoluta, tanto com o espelho quanto com o outro participante. Há uma quantidade, tá? Por exemplo, é comum ver consciências que transmitem segurança e serenidade. No mesmo momento, a intuição informa que essa entidade está lá para te ajudar. Há também inúmeros casos de percepção visuais de energia de beleza,
características quase indescritíveis, com cores, formas, texturas extremamente interessantes. Sabemos que o padrão dos nossos pensamentos e sentimentos evoca ou chama, através das energias, consciências com padrão similar. Se o padrão for algo no sentido de estou aqui para aprender e ajudar no que for possível, buscando um nível maior de lucidez e cosmoética, atrairemos, logicamente, consciências nesse padrão. O Holopensene, que é todo o pensamento, sentimento e energia tranquilo, assistencial e de curiosidade saudável, está associado a experiências de clarividências positivas e enriquecedoras, seja com qualquer pessoa no espelho. Cara, velho, é a sua vida, velho. É a sua liberdade. Você pode parar? Pode. Você pode não fazer? Pode. Mas você já fez o mais difícil, encarnar, para não falar palavrão, é dose, velho. Você já fez o mais difícil, velho. Você está encarnado, você já fez pior ainda, você se relacionou com um ser humano, puxou baba do outro. Você tá com medo de quê? Você tá num brau encarnado, pai, velho. Movimentado, não perca a sua vida por nada, por ninguém. A sua liberdade é a sua liberdade. Quem é doente, precisa de ajuda. Isso tem que estar acima do seu medo. Medo vai contar conjunto, tá? Mas essa visão, ela tem que estar tão incrível em você que tem que estar acima do medo. Fala, não, que isso, eu vou lá. Não, nem a pau, não me permito. Sintonia posicional. Pergunta interessante, como podemos ver a nossa própria aura no espelho, sendo que estamos dentro desta aura? Se Josié pode observar sua própria aura no espelho, como se fosse de fora para dentro, concluímos que a sintonia da clarividência ajusta-se na bioenergia da aura. Essa sintonia também tem uma posição no espaço, pois qualquer informação visual extrafísica tem que passar pela sua própria aura. Nesse caso, entre Josié e o espelho. De maneira análoga, só é possível observar a Lua na medida que os raios luminosos passam através da atmosfera e chegam na nossa retina. Ou seja, José pode sintonizar a visão extrafísica em suas próprias energias, manter o foco posicional da clarividência na parte mais tangente da sua aura, por exemplo. Ou seja, você pode fazer exercício de visão da sua própria aura no espelho. Adaptando aquilo tudo que a gente viu aqui. Senta numa parede próxima, bota um ponto preto, você sendo o foco, no lugar onde estava, bota o espelho numa determinada posição, a iluminação meio correta, tudo que a gente estudou aqui. E você, eu sinceramente, eu vou ficar chamando quem? As pessoas têm o que fazer, velho. E eu não gosto de incomodar. Duas coisas que eu tenho. Eu não incomodo, não gosto de incomodar. Não gosto de ser incomodado, não incomodo ninguém. Não gosto de encher o saco de ninguém, velho. Raramente faço. Então vai ser eu, Roberto Carlos, as baleias e o espelho. É assim que eu vejo. Lógico que pode ter a Carita tá aqui, se eu chamar ela vai estar ali. Mas, velho, se eu consigo fazer sozinho, para que desgrama eu vou chamar uma pessoa? E eu preciso fazer todo dia. Que saco, coitada da pessoa que educadamente vai lá. Não, claro, eu vou. Ou, claro, eu tenho certeza que não é todo dia que ela vai querer. E eu vou me sentir incomodado, sem senso. Não vou de jeito nenhum. Sinceramente, só se os dois estiverem estudando juntos, com alta vontade. Aí tem uma troca justa. José pode sintonizar a visão extrafísica e suas próprias energias, a gente fala, para manter o foco posicional na clarividência na parte tangente da sua aura, por exemplo. Só repetir para a gente saber onde a gente estava. O input visual extrafísico permite que ele veja através da própria aura situada entre ela e o espelho para focar na região periférica da sua própria aura refletida no espelho. Vê o que ele está falando. O espelho está aqui, você está aqui. Você vai ter que passar por dentro da sua aura para olhar o espelho e voltar a enxergar aquilo que você passou por dentro. É isso que ele está falando aqui. Significa que quando você estiver vendo a aura refletida, de alguma forma você ajustou para ver a reflexão numa certa proximidade de distância e não ver aquilo que está passando perto. Você ajustou o foco. A lógica, no caso, é a mesma observação de um terceiro, já que normalmente podemos ver o rosto da pessoa ao mesmo tempo que vemos a aura, ainda que estejamos vendo o rosto dele através da aura. Mesmo que a parte mais externa da aura tivesse outra frequência, pela lógica, isso implicaria a possibilidade de ver essa camada de dentro para fora. Ele está falando aquilo que a gente está falando aqui, tá? É uma questão de frequência. A não ser que a clarividência também tenha sentido e ajuste de direção, o que é o caso na ótica. A ótica está aqui, ó. Eu estou olhando para lá, você olha para cá, ali desfoca. Então, você consegue focar num ponto e ignorar o outro, ou quase fica imperceptível, né? Pelo menos nos olhos físicos. Na dimensão física, há casos onde é possível filtrar a luz, mas somente em uma direção. Por exemplo, da janela do meu apartamento, vejo um prédio vizinho revestido com vidro espelhado. Aquele vidro reflete a imagem do prédio que estou.
A janela do meu apartamento, sendo revestida com película de privacidade, não permite que aos que estão lá de fora durante o dia ver o interior do apartamento. Assim, eu dentro do apartamento vejo o reflexo da parte externa da minha janela do vidro do prédio do vizinho. O interessante é que vejo a parte externa da janela, a parte externa da janela através do vidro dela, da qual veria a parte externa de fora para dentro da minha aura refletida no espelho. Ele está fazendo o mesmo comparativo aqui com os prédios, tá? Como se você passasse por dentro de uma certa visão e focasse em tal lugar e ignorasse aquela parte que está ali. Outra hipótese, usando o modelo de percepção visual multidimensional, é que podemos seletivamente controlar as áreas da tela extrafísica e intrafísica que queremos ver. Poderíamos explicar o cenário onde vemos o rosto intrafísico e a aura extrafísica do sujeito observado, porque na região do rosto a predominância está na tela intrafísica, enquanto nas áreas onde se vê a aura, a predominância está a processar o sinal extrafísico. Isso aqui está um pouco confuso. Na região do rosto, a predominância está na tela intrafísica, quer dizer, meio que ela é mais densa, tá? Entra numa parte meio visual. Enquanto as áreas, por exemplo, que pegam ao redor da gente, é um sinal mais extrafísico. É como se quando você olhasse o rosto da pessoa, a visão é física. Você consegue focar no rosto da pessoa querendo ter clarividência facial. Já quando você olha para o contorno, é um sinal extrafísico, quando é totalmente extrafísico. Então, ficando mais fácil um ponto ou outro você conseguir, digamos, enxergar através do espelho. O interessante é observar tais características na prática. Uma das técnicas que favorece a exploração desses aspectos é justamente a da clarividência facial. Deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa. Clarividência facial, técnica do espelho. Tá? Usar sozinho clarividência facial no espelho e clarividência do energossoma. Até pode ver espírito, tá? Mas a intenção... Olha, cara, eu tô bem humilde. Humilde. Eu não quero ver espírito agora. Se aparecer, é massa. Olha como é o pensamento do projetor iniciante. É exatamente esse. Eu estou calmamente, sem pressa, mas altamente calmo, sabendo que eu tenho o resto da minha encarnação aqui para fazer isso. Somente querendo ver as energias. Sem pressa. Se aparecer ali, eu falei, epa, que beleza. Para mim vai ser uma vitória. Mas eu acho que esse é o pensamento, tá?